Agora, meus irmãos, temos diante de nós a segunda qualificação dos presbíteros. Nestes dois versos, vamos ver a vida de santidade que se traduz no bom caráter. Cuidado para não ser enganado com as aparências das pessoas. Cuidado. A indumentária religiosa faz parte, mas muito cuidado com isso. Usar toga, usar paletó e gravata e demais paramentos religiosos não demonstra, meus irmãos, necessariamente uma vida de santidade. Muitos na sociedade usam paletó e gravata, têm um bom discurso, mas são infratores da lei, são profanos, são moral e espiritualmente caídos e usam paletó e gravata. Há bandidos poderosamente armados usando paramento social. Muito cuidado com as aparências. Na religião, meus irmãos, aparentemente os fariseus eram os mais santos. Eles eram bem zelosos no uso das indumentárias religiosas. Os vestidos deles eram muito bem feitos. Tinha lá os filactérios alargados e tinha na mitra, na cabeça, escrito santidade ao Senhor. No entanto, Jesus os chamou de sepulcro caiados, raça de víboras e filhos do diabo. Os falsos profetas de hoje também, meus irmãos, estão vestidos com as roupas da religião e não têm caráter santo. Então, não se impressione, meus queridos irmãos, com a aparência religiosa. Não se impressione com o modo da fala das pessoas, porque a vida de santidade também não é falar com a voz tremida, como se estivesse possuído de poder do Espírito Santo. Não é orar de forma a impressionar o público. Veja como aquele presbítero ora. Vida de santidade também, meus irmãos, não é saber muitos versos da Bíblia de cor e citá-los visando impressionar os outros. Tenho certeza que Satanás sabe mais versículos da Bíblia de cor do que eu e você. E, no entanto, ele continua sendo Satanás. Vida de santidade, meus irmãos, não é falar palavras ininteligíveis, alegando que estão falando a língua dos anjos, que só Deus entende. Muitos crentes na igreja de Corinto falavam assim, mas Paulo chamou de meninos. Tinha incesto na igreja, tinha bêbado na igreja, tinha pessoas egoístas na igreja, tinha divisão também na igreja, mas eles falavam em línguas estranhas. Para eles isso era o auge da santidade. Sou possuído do Espírito Santo, estou cheio do Espírito Santo. Vida de santidade, meus irmãos, também não é fazer milagres usando o nome de Jesus. O Senhor mesmo nos alertou sobre isso. Muitos chegarão no grande dia do Senhor e alegarão pertencer ao Senhor por fazerem milagres e expulsarem demônios no nome de Jesus. Mas eles não tinham aliança com o Senhor, eles não eram do Senhor, eles não tinham o Espírito Santo. Então, meus irmãos, é necessário, para ser presbítero na igreja, caráter. Esta é a segunda qualificação do presbítero. A primeira é desejo. Ele precisa desejar ser presbítero. E esse desejo precisa culminar em obras, em trabalho para o Senhor. Esta é a primeira qualificação. E a segunda é o caráter, a vida de santidade. Então, primeiro de tudo, diz Paulo, é necessário. Observe aqui, meus irmãos, que Paulo não diz, é bom que seja assim, é preferível que o presbítero tenha essas qualificações. Não, ele diz, é necessário, é imprescindível.
Ou seja, meus irmãos, uma pessoa jamais pode ser presbítero na igreja se ela não trouxer no seu bojo de vida cristã estas qualificações que Paulo passa a listar sob pena da igreja sofrer muito. E aqui Paulo começa dizendo: para ser presbítero na igreja é necessário ser irrepreensível. Literalmente, aquele que não está preso pela lei, que não cometeu delito que o leve à prisão. Mas espiritualmente é aquele que não está preso a pecados que mancham sua reputação diante de Deus e da igreja. Este presbítero não está preso pela algema do pecado. Não significa, meus irmãos, perfeição absoluta, mas é necessário que o presbítero seja alguém livre de culpa pelo sangue de Jesus. Presbítero irrepreensível é aquele que não tem nada em suas palavras, que não tem nada em sua vida e ação que alguém possa formular uma acusação contra ele. Imagina, meus irmãos, um presbítero sendo acusado de roubo, de mal pagador e de trapaceiro. Isso não pode acontecer com ninguém da igreja, muito menos com o presbítero. Ele deve ter boa reputação. Irrepreensibilidade é a primeira lista de Paulo aqui para o caráter do presbítero. Ele também precisa ser esposo de uma só mulher. Isso implica dizer que o presbítero não deve ter duas mulheres ao mesmo tempo, como era costume em algumas partes do mundo, onde o homem pode ter quantas mulheres ele quiser e puder. Esposo de uma só mulher, meus irmãos, fala de casamento, mas vai muito além do estado civil do presbítero, vai muito além de combater a poligamia. Esposo de uma só mulher implica dizer que ele deve ser devotado à sua esposa, fiel e leal a ela e à sua família, tanto em pensamento quanto em ação. O crente, meus irmãos, e muito menos o presbítero, não pode ser um paquerador, um conquistador de mulheres. Eu conheci um diácono na igreja, que ele era denominado por muitas mulheres, inclusive o diácono das mulheres. Gostava de estar no meio das mulheres e falar palavras que não era conveniente nem para o mundo. Esse presbítero, meus irmãos, precisa criar os seus filhos na admoestação do Senhor, lealdade e fidelidade ao Senhor e à sua família. Ele também precisa ser temperante e sóbrio. Temperante, literalmente, é uma pessoa sóbria, não dominado pelos efeitos e vícios do álcool. E este termo grego, temperante, significa nefálios. Os gregos usavam isso para referir-se a bebidas que não continham álcool. Mas aqui, meus irmãos, significa uma pessoa dotada de clareza mental. Uma pessoa que consegue ver alguma coisa na igreja e formular juízo correto. Ele consegue colocar na balança as duas coisas e formular, meus irmãos, um juízo correto. O presbítero temperante sabe discernir quais coisas são mais importantes e melhor para a obra do Senhor. E suas decisões são pautadas naquilo que é crivo, naquilo que é verossímil e proveitoso para a obra do Senhor. Numa decisão, meus irmãos do conselho, o presbítero temperante consegue ver qual resultado sua decisão vai gerar e que impacto sofrerá a igreja. O presbítero temperante sabe medir a quantidade de sal das suas palavras. Meus irmãos, é glorioso termos presbítero temperante no conselho da igreja, porque suas decisões não são baseadas na pressão que vem de fora. Não são baseadas também na sua cultura familiar e religiosa, e nem nos seus costumes. Suas decisões não são resultado de imposição popular, mas na sua capacidade mental, na sua clareza de espírito e na sua lucidez e bom siso. Esse é um presbítero temperante. Na igreja, meus irmãos, tratamos de muitos assuntos sensíveis e é em nossas decisões que conseguimos ver se somos ou não temperantes,
Sal demais não é bom, pouco sal também não. Decisões ácidas machucam as pessoas. Decisões brandas demais maculam a glória de Cristo. Temperante é aquele que fala e age na medida certa, com base na verdade e no amor. É necessário que o presbítero seja irrepreensível, é necessário que o presbítero seja temperante, é necessário que ele seja sóbrio. Observe que interessante, meus irmãos, a palavra grega aqui para sóbrio, ela é sozo, que significa salvar. Salvar. O presbítero, o pastor, os presbíteros da igreja em geral, nós não estamos aqui para condenar, nós estamos aqui para salvar, através de Cristo Jesus. É resgatar do perigo, é preservar. Se o presbítero, meus irmãos, é o vigilante da casa de Deus para salvar as ovelhas dos falsos mestres, ele precisa estar com juízo perfeito, equilibrado. E nesse sentido, meus irmãos, Cristo demonstrou temperança e sobriedade. Ele é o Salvador por excelência. O presbítero sóbrio é um servo de Cristo, pois ele é aquele que tira os obstáculos do caminho de alguém, que dificulta sua salvação. Ele sempre, meus irmãos, tem uma palavra de ânimo, de restauração, de cura para a pessoa. O presbítero, ele precisa ser irrepreensível, ele precisa ser temperante, ele precisa ser sóbrio e ele precisa ser modesto. Algumas traduções trazem o vocábulo respeitável. Eu prefiro esta aqui, respeitável. Porque um presbítero respeitável é aquele que alia sua vida com a doutrina que ele defende e ensina. Quando é ordenado, o presbítero põe a mão e diz, eu de fato subscrevo a confissão de fé de Westminster, tem uma palavra de Deus como única regra de fé e prática. Eu aceito o princípio regulador do culto, eu aceito tudo isso, eu aceito o catecismo maior e breve da Igreja Presbiteriana do Brasil e a Constituição da Igreja. Eu juro diante de Deus conservar a palavra do Senhor e pregar somente a palavra, mas aí, se ele não for respeitável, ele vai dar a mão ao sistema. Ele vai dar a mão ao sistema e fazer aquilo que ele não foi chamado para fazer. Meus irmãos, o presbítero respeitável tem comportamento bem ordenado. Ele cumpre com seus deveres, primeiramente com a sua família e depois com a obra de Deus na igreja e fora dela. Há líderes que a sua vida não é bem ordenada e não é bem organizada. Por isso, meus irmãos, não é somente as mulheres que devem usar atavios com moderação. A vida dos presbíteros também deve ser modesta, moderada. Sua vida na igreja deve ser o que ele é e o que ele diz ser e ensina. O presbítero não pode ter comportamento extravagante. Ele precisa ser, de fato, modesto, sóbrio, moderado. Mas diz Paulo também que o presbítero que demonstra caráter santo é aquele que é hospitaleiro. E o vocábulo grego aqui para hospitaleiro é filoxeno, que literalmente significa amigo dos estrangeiros. Eu amo os estrangeiros. Isso quer dizer que o presbítero ama aqueles que não fazem parte da sua família consanguínea. Que os presbíteros amam aqueles que são da igreja. Eu conheço, meus irmãos, alguns presbíteros que não são amigáveis. Alguns presbíteros que não são acolhedores. Conheço alguns presbíteros que quando o culto termina, eles são os primeiros a ir embora. Não conversa com a igreja. Não procura saber do irmão. São carrancudos, destilam a suposta unção do Espírito Santo e quando vão pregar, presumem que o púlpito está todo molhado de tanta unção. Balela, conversa. Ele precisa ser temperante, irrepreensível, viver uma vida simples. A vida cristã é simples. A vida cristã não tem extravagância, meus irmãos. O presbítero bíblico é modesto, é acolhedor, é amigo dos irmãos da igreja.
Sempre ele tem uma palavra sábia, gosta de estar junto com os irmãos da igreja. Ele consegue ser sorridente sem ser espalhafatoso. O presbítero hospitaleiro está sempre pronto para ajudar com aconselhamento e também com outros tipos de ajuda. O presbítero hospitaleiro está sempre pronto, meus irmãos, para suprir as necessidades dos irmãos e também fora da igreja. Hebreus capítulo 13 e versículo 2, incentivou os crentes e ainda incentiva os crentes a serem hospitaleiros. Diz Hebreus lá que muitos lá no Antigo Testamento, sem saber, hospedaram anjos de Deus na sua casa. E eu fico lembrando de Abraão, quando estava fora da porta lá da sua tenda, talvez era um dia muito cheio, muito calor como está hoje. E de repente 3 pessoas passam na frente e ele, vamos chegar. Não, vamos chegar. E eles aceitaram, bateram papo ali com Abraão. Para Abraão eram meros homens, mas eram anjos de Deus que vieram destruir Sodoma e Gomorra. E eles comeram junto com Abraão. A Sara fez lá bolo, matou lá o cabrito, assou a carne, e eles comeram junto lá com Abraão. Mas Abraão não sabia que eram anjos. Mas ele era hospitaleiro, ele hospedou essas pessoas, pelo menos temporariamente, e sem saber, eram anjos de Deus. Anjos que veio do céu para cumprir uma missão que Deus tinha dado a ele de destruir Sodoma e Gomorra. E você lembra também de Ló, lá dentro da cidade de Sodoma e Gomorra? Os anjos chegaram lá, bateram na porta, e ele acolheu esses 2 homens. Para ele eram visitantes da cidade de Sodoma e Gomorra, mas não sabiam que eram anjos. E Deus guardou a vida de Ló e da sua família, porque, primeiramente, decisão de Deus. E o escritor aos Hebreus está falando, seja hospitaleiro, ajuda, socorra. Tenha um sorriso, presbítero, nos lábios. É bom, não é? Não é cara feia, não é santidade, não. Não é não. Tenha, meus irmãos, seja acolhedor. Os presbíteros aqui era para nós, presbíteros. Eu também estou aqui junto com vocês, com os presbíteros da igreja. Precisamos ser acolhedores. Precisamos importar com o outro lá. Precisamos disso, meus irmãos. Precisamos ser hospitaleiro. Ele é apto para ensinar também. Engraçado que 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28, Paulo lista lá a lista dos dons do Espírito, e está lá primeiramente apóstolos, primeiramente profetas e depois apóstolos, e sabe que está em terceiro lugar? Mestres. Mestres. Oh, meus irmãos, o presbítero, ele precisa estar apto para ensinar. Já ouvi muitos dizerem, o pastor é muito legal, mas não sabe ensinar. O pastor não é um pregador, mas ele é engraçado, ele conta muita coisa engraçada no púlpito, a gente morre de rir. Mas ele não sabe ensinar, ele não sabe pregar. O pastor não é um pregador, mas é um grande contador de anedotas. Ou o pastor não sabe ensinar, não sabe pregar, mas é um grande construtor de templos. Onde esse pastor chega, a obra que está parada vai avante. Que tragédia para a igreja. Outros dizem, o pastor é muito visitador. Todo dia está tomando café na casa dos irmãos, mas não tem capacidade para pregar e ensinar. Aqui Paulo não está dizendo que a qualificação do presbítero é ser visitador. Ele precisa, sim, ir na casa dos irmãos. Mas, meus irmãos, se ele não tem o dom de ensinar, de pregar, ele está no lugar errado. Na minha vida de crente até aqui, meus irmãos, conheço muitos homens sinceros, muitos homens piedosos, com uma piedade incrível, sugiro, até melhor do que a minha, que são pastores ordenados, mas não têm capacidade para ser pastor.
E olhando, meus irmãos, para o trabalho deles na igreja, eu sempre pensava, este irmão é um crente de vida ilibada, mas Deus não o chamou para ser pastor. Há muitos, meus irmãos, pastores no púlpito que Deus não chamou. É o homem que massageou a cabeça dele lá com ordenação. São interesses outros, não interesse da igreja e do reino de Deus. Na IPB é preciso cumprir certas etapas para ser pastor, que demandam um tempo de 8 ou mais anos. É preciso que ele fique 3 anos de observação na igreja. Desses 3 anos, ele vai para o seminário e vai fazer lá 4 anos, se ele estuda de dia. Se ele estuda à noite, são 5 anos. E se ele passar em tudo isso aí, somaram-se 7 ou 8 anos. Mas se ele ficar devendo alguma matéria, vai até 10 anos. E depois ele é sabatinado, ele precisa fazer uma prova, juntamente no presbitério. Às vezes, eu posso até dizer para você que eu não duvido de ter pastores no púlpito da Igreja Presbiteriana do Brasil, que não são pastores de fato, mas é mais difícil. É mais difícil, porque há umas etapas a serem preenchidas. Meus irmãos, não há nada mais trágico para a igreja do que isso. Ter um pastor inábil para ensinar, ter um pastor inábil para pregar. E eu digo a vocês aqui, nem todo presbítero regente foi chamado para estar atrás do púlpito, mas ele pode ensinar com ótimos conselhos, com decisões sábias na reunião do conselho. Ele sempre tem uma palavra amiga, ele é crível, ele é verossímil, ele é temperante, ele é modesto, ele sabe equilibrar as coisas. Mas se colocar este irmão atrás do púlpito, ele se embaraça completamente. Penso que aqui, meus irmãos, apto para ensinar, Paulo está falando do presbítero docente. Ele precisa ser apto para ensinar. E eu quero chamar a sua atenção para o verso 3. Temos aí mais 5 qualificações. Não dado a muito vinho, não violento, porém cordato, inimigo de contendas, não avarento. O presbítero não pode ter o vício da bebida. Na Bíblia, meus irmãos, o vinho está sempre associado com a bênção de Deus, com a prosperidade. Na Bíblia, o vinho é símbolo de alegria, é símbolo de salvação. Ele é símbolo da graça de Deus. E não é sem sentido que o profeta Isaías, no capítulo 55, versículo 1, diz: a todos vós, os que tendes sede, vinde às águas. E vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai. Sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Então, o vinho é, sim, o símbolo da graça. É o símbolo da salvação. Jesus transformou água em vinho num casamento em Caná da Galileia. Os judeus e o mundo antigo estavam acostumados a ter na sua mesa o vinho. Ter uma videira, ter uma figueira e gado eram símbolos, sinal de bênção de Deus. Se faltou essas 3 coisas, era símbolo do juízo de Deus. Por isso, quando os caldeus entraram em Judá, em Jerusalém, e levaram cativo o povo, o profeta Abacuque, olhando aquilo, diz: ainda que a figueira não floresça. A outra, e que não haja fruto na vide, e nos currais não haja gado. Eu, portanto, me alegrarei no Senhor. Então, se faltou essas 3 coisas, era sinal de juízo de Deus. O vinho é sinal de bênção, de salvação. Contudo, meus irmãos, aqui, o Antigo Testamento proibiu 3 grupos de pessoas de beberem vinho. Pelo menos em certas ocasiões. Em Levítico capítulo 10, versículo 9, diz que os sacerdotes que estivesse de plantão para oficiar na tenda da congregação não podia ingerir vinho ou bebida forte. Se ele desobedecesse, morria ali. Imagina, meus irmãos, o pastor, antes de vir à igreja no domingo, se deleitar no vinho. Isso é muito perigoso.
O sacerdote não podia oficiar na tenda da congregação. Antes disso, ele não podia tomar vinho. Fora disso, ele podia. Números capítulo 6, versículo 3 e 4, diz que o nazireu de Deus afirma que se algum fizesse voto de nazireado, que é consagração a Deus, que podia ser por um período de tempo, não podia ingerir espécie nenhuma de bebida forte, nem vinho. Ele não podia nem ao menos comer uvas frescas e nem secas em todos os dias do seu nazireado. Então o nazireu de Deus não podia fazer isso. Isso é uma das coisas que ele não podia fazer. Cortar o cabelo também não podia. Mas também, meus irmãos, outro grupo de pessoas que não pode, segundo a Bíblia, ingerir bebida forte e vinho são os governantes. Provérbios capítulo 31, versículo 4 e 5 nos diz que não é próprio dos reis beber vinho, nem dos príncipes desejar bebida forte. Por quê? Porque isso vai atrapalhar o seu julgamento. O magistrado civil não pode entrar no tribunal para julgar alterado com o vinho. Ele vai cometer injustiça. O governador e o presidente da República, meus irmãos, imaginem chegarem para despachar na administração pública alterado com bebida forte. Que tragédia para um país. Que tragédia para a cidade se tem um prefeito assim. Que tragédia para o Estado ter um governador assim. E que tragédia, meus irmãos, para um país ter um presidente beberrão. Que tragédia. É o sinal do juízo de Deus sobre a nação. Paulo continua, não violento, porém cordato. Meus irmãos, em muitos casos, a violência é resultado de consumo de álcool ou droga. Em outros, a violência é a demonstração de uma vida insubmissa a Deus e sua palavra. No conselho, resolvemos problemas que os ânimos podem se alterar. E um presbítero de natureza bruta, um presbítero sem refino, é um desastre. Vai brigar, vai usar palavras fortes. Ele precisa ser cordato. Deve demonstrar gentileza em todas as situações. Ele deve ser tolerante. Ele deve ser temperante. Ele deve ser cordial. Ele não pode ser violento, nem nas suas palavras, nem nas suas atitudes. O presbítero também tem que ser inimigo de contenda. Existem, meus irmãos, pessoas que gostam de ver o circo pegar fogo. Gostam. Mas o presbítero não pode ser assim nunca. Ele tem que ser um pacificador. Ele precisa ser aquele que sabe mediar conflitos. Havia muitos conflitos na igreja de Corinto, porém Paulo ensinou que é melhor abrir mão daquilo que eles chamavam de direito do que brigar com o irmão, inclusive levar o irmão à justiça. Paulo diz, por que vocês não sofrem o dano? Eu prefiro abrir mão daquilo que é meu direito para que o evangelho prossiga, para que a igreja viva em harmonia e unidade. Meus irmãos, uma pessoa violenta é alguém verbalmente combativo, é alguém que gosta de contender com tudo. Uma pessoa violenta é aquela pessoa que qualquer coisa o desagrada. Ele ergue a sua voz e dali nasce a contenda. O presbítero jamais pode ser assim. Ele tem que ser inimigo de contendas na sua casa, na rua, na empresa e na igreja. Estava indo para a Contagem um dia e atrás do carro estava escrito lá, presente de Deus, e estava lá o nome da igreja. Mas o motoqueiro fechou lá o irmão e ele ficou bravo e xingou lá o irmão. Gosta de uma contenda, e o negócio ficou acirrado, meus irmãos. Primeiro que presente de Deus, coisa nenhuma. Deus falou, vai trabalhar para você comprar seu carro, trabalha muito. E faça, é claro que tudo vem de Deus, mas presente de Deus, é claro que tudo aqui, meus irmãos, vem de Deus, mas a ideia é de que ele não fez nada daquilo para ter aquele carro, mas ele era briguento. Não sei o que ele era,
mas pela indumentária dele, parecia que ele era um líder da igreja, mas briguento, ainda apontando o dedo em riste. Que feio! Que má propaganda do Evangelho, aquela frase lá no carro. Que má propaganda do Evangelho. Não pode ser, meus irmãos. Ele não pode também ser avarento. E aqui está, meus irmãos, essa última qualificação. Literalmente é aquele que ama o dinheiro, que é ganancioso. Avarento é aquela pessoa que tudo é o dinheiro. Paulo diz que quem ama o dinheiro cai em tentação e muitas ciladas. Eu pergunto a você nesta noite, por que os golpistas prosperam em seus intentos? Porque existe do outro lado alguém que é como ele, quer levar vantagem, quer ser rico, quer ganhar dinheiro fácil. O amor ao dinheiro é uma marca dos falsos mestres, meus irmãos, dos falsos crentes. Você conhece algum apóstolo aqui no Brasil pobre? É relógio que custa 80, 100 mil, carro que custa quase 1 milhão, fazenda assumir de vista, avarento. Ele é de Deus? Evidentemente que não. Ele é avarento. E por outro lado, irmãos, tem aquele pastor que pastoreia pelas cônguras pastorais, né? Ele quer o dinheiro. Ele está numa igreja simples, se uma igreja lá chamou ele para ter umas cônguras melhores, ele vai. Ele vai e diz ainda, Deus está me chamando para a obra em outro lugar. Conversa é dinheiro. Eu não estou dizendo que a pessoa não deva melhorar isso, não estou dizendo isso. Eu preciso estar fazendo isso muito debaixo de oração, de prudência. Mas aqui, meus irmãos, o presbítero não pode, de forma alguma, ser avarento. Diz Pedro para os presbíteros, não pastoreie o rebanho de Deus com sorte da ganância. Não pode, de forma alguma. E nesta segunda, meus irmãos, qualificação para o presbítero, Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, eleva o padrão para que alguém possa ser presbítero na igreja. E a falta de propósito bíblico daqueles que ocupam o oficialato na igreja rebaixa, meus irmãos, o nível espiritual da igreja. Certo teólogo escreveu, se todas as igrejas removessem da liderança líderes que não são piedosos e elegessem líderes contendo este padrão que Paulo elencou nos versículos 2 e 3, as igrejas perderiam muitos membros, mas experimentariam um grande avivamento espiritual. Mas o que os presbíteros hoje, de forma geral, fazem, muitos fazem, não são todos, vamos inovar o culto, vamos trazer uma inovação, vamos fazer uma pesquisa de mercado e vamos inovar, nós vamos ganhar muita gente para a nossa igreja. Pode até ser, mas o Espírito Santo não está atuando nesta igreja. Santidade, meus irmãos, não é somente ser separado do pecado, é também ser separado para o serviço do Senhor. Líder é aquele que foi separado do mundo e do pecado para servir a Deus, mas que internamente foi separado dentre os crentes para administrarem a obra de Deus. Por isso é requerido dos oficiais este alto padrão espiritual e moral. Que o Senhor Jesus nos ajude, meus irmãos. Que o Senhor Jesus ajude a igreja, que nos dê mais presbíteros com este nível de qualidade. De nós mesmos, não temos, mas aqui Paulo está falando do caráter da pessoa. Aqueles que desejam o episcopado, excelente obra almeja, mas é necessário que isso e aquilo. Vamos ficar de pé, vamos orar.